Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, autor do Abismo, e quero mostrar aqui como que eu reviso um texto na prática. Eu já falei em outros vídeos sobre como a importância da revisão, tá? Muitos escritores, principalmente os principiantes, pensam que você termina de escrever, dá o ponto final e está pronto. Isso está muito longe de ser verdade. O próprio escritor precisa revisar o seu conteúdo e também a forma que você apresenta esse conteúdo. Então são as duas coisas que são importantes na hora de escrever, a forma e o conteúdo. E no caso, primeiro vem o conteúdo. Eu vou então revisar aqui meu texto e vou comentar cada alteração que eu fizer. Pode ser alterações tanto ortográficas, como também o uso de palavra, como também o ritmo da narrativa, etc. Esse pedaço aqui do livro eu já revisei anteriormente, então possivelmente não vai ter assim tantas questões para ajustar, mas sempre tem detalhes que a gente perde no caminho, vão ter erros aqui que eu não enxerguei ainda, e também, por isso mesmo também é importante ter a revisão da editora no fim do processo. Mas enfim, eu vou seguir aqui, eu vou cortar as partes, porque na verdade escrever muitas vezes é você ficar encarando a tela do seu computador. As partes que eu ficar só olhando para a tela e lendo, eu vou cortar para não ficar perdendo seu tempo, né? Não ficar só olhando aqui comigo, contemplando, né? E vou realmente focar no momento em que eu revisar de fato. No momento que eu alterar alguma coisa, eu vou alterar e vou comentar a minha alteração, ok? Então, vou começar aqui. Esse é o próximo livro, Pesadelos através do Espelho, que vai ser lançado esse ano na Bela do Livro. Já dei assim, umas prévias dele no Instagram, aqui você vê um pouquinho mais de como que ele começa. Enfim, mão na massa. O primeiro ponto que eu quero verificar aqui é essa palavra. Minha cama estava imunda de alguma substância escura e viscosa que não identifiquei. Eu pensei aqui em mudar para compreendi. Substância escura e viscosa que não compreendi. Mas eu preciso conferir se eu já não usei essa palavra antes. Então, eu vou dar aqui um Ctrl F e vou digitar compreend. E aqui em cima já tem aqui compreender e compreensível. Aqui e aqui. Então, quer dizer, eu não usei a palavra compreendi, mas usei variáveis dela na mesma página. Então, por isso, eu não vou mudar, vou deixar como identifiquei mesmo, tá? Então, é importante não ficar repetindo demais palavras, fica enjoativo, mostra falta de vocabulário, tá? Na escrita. Então, quando eu penso em trocar, eu verifico, né, se eu já não usei essa palavra que eu estou pensando em aplicar agora, tá? Melhor coisa, na minha opinião, a melhor forma de fazer isso, né, em vez de ficar só lendo e relendo, procurando, catando feijão aqui, é dar um Ctrl F e digitar aqui, e no caso, né, até essa parte aqui, compreendi, eu usei 2 vezes até agora no livro, que está com 70 páginas de livro. Por curiosidade aqui, tem 21 mil palavras, quase 22 mil palavras até agora. Então, em 22 mil palavras, eu usei compreendi 2 vezes, que tá bom. Mas variações, né, de compreendi, compreender, etc., tem aqui 20 variações até agora, tá? A explicação está um pouco técnica, tá? Mas é para você compreender, para você aplicar na prática. Não fica preocupado nos detalhes técnicos que eu estou mostrando aqui não, tá? Porque eu consigo falar de forma técnica porque eu já absorvi, já compreendi, já apliquei de forma prática. O importante é, quando você pensar em mudar uma palavra, dá um Ctrl F e confere se você já não usou a palavra nova antes para decidir mudar ou não. No caso, não vou mudar. Seguindo aqui. Eu não gostei de aspecto tétrico. Será que existe treticidade? Será que existe isso? Deixa eu ver aqui. Pesquisar aqui no Google a palavra
Não existe? Cara, existe. Tetricidade. A questão é, ficaria bom? Tetricidade? Entre náusea e tonteira, consegui focar minha visão, que se recusava a citar a tetricidade. Não fica bom também. Eu quero usar a palavra tétrico, mas eu quero tirar aspecto. Nesse caso aqui, né, podemos simplesmente jogar aqui aspecto sinônimos. Aparência, apresentação, compleição, configuração. Configuração talvez. Talvez configuração? Deixa eu ver aqui. A configuração tétrica do meu quarto. Essa parte aqui tá me pegando. Entre náusea e tonteira, consegui focar minha visão, que se recusava a aceitar. Porque aspecto realmente. A configuração. Vou por enquanto botar aqui a configuração tétrica do meu quarto. Vou deixar assim por enquanto. Talvez eu mude futuramente. Mas por enquanto eu vou deixar assim. E aí quando eu revisar de novo, eu decido se eu vou manter ou se eu vou botar aspecto mesmo ou se eu vou encontrar outra solução. Por enquanto vamos deixar assim e vamos seguir em frente. Eu estou realmente de experimentar as ideias em vez de ficar batendo martelo. Aqui eu tenho perceber e perceber-se. Eu vou trocar aqui por notar-se. Como se percebesse. Ou então... Aqui notei. Eu poderia também, em vez de falar notei ou percebi, eu poderia falar apenas que eu estava respirando rápido e meu queixo tremia. Talvez seja até melhor. Deixa eu ver aqui. Eu estava respirando rápido e meu queixo tremia. Eu queria falar, me dei conta. Eu me dei conta. Estava aqui, eu me dei conta de que estava respirando rápido e meu queixo tremia. Por enquanto eu vou deixar assim, que eu quero passar a ideia de que o narrador, né, só percebeu agora que estava respirando rápido e o queixo tremia. Isso faz muita diferença, tá? Se eu falar apenas que eu estava respirando rápido e meu queixo tremia, é como se ele já soubesse disso e estivesse informando ao leitor nesse momento, tá? No caso, ele não havia percebido até agora que ele estava com essas sensações. Então, nesse caso, faz um bocado de diferença a forma como apresenta essa ideia. Por enquanto, eu vou deixar assim. Eu me dei conta de que estava respirando rápido e meu queixo tremia. Por enquanto, vai ficar assim. Novamente, né? Não vou ficar repetindo esse tempo todo, mas tudo que eu fizer aqui ainda é sujeito a alteração no futuro. Vamos lá. Aqui eu vou mudar monte mesmo uma montanha. Porque um monte, né, a ideia aqui era um monte referente à montanha. Mas o monte também dá a sensação de um monte de coisa, tá? E aí achei que não ficou meio, sei lá, não ficou muito determinado. Não consegui, antes não estava assim, deixando claro, né, um monte. Um monte de quê? Né, um monte de monte, né, no caso. Um monte de, no caso, sinônimo de montanha. Então, carne vermelha formava uma montanha no centro da sala. Aí não causa essa ambiguidade de que o monte, né, pode gerar. Por isso que eu mudei aqui, ó. Talvez seja que melhor aqui, no caso, uma montanha de carne vermelha formava primo. Talvez havia uma montanha de carne vermelha no centro da sala. Talvez. Havia uma montanha de carne vermelha no centro da sala. Eu tô querendo botar aqui em vez de muitas, incontáveis. Eu já usei essa palavra antes. Vamos lá, Ctrl F.
Eu usei 3 vezes incontáveis. A primeira na página 13. Então tá, então posso usar ali incontáveis naquele momento. Aí, me enrolei aqui, não repara. Beleza. Aqui. Em vez de muitas fatias, incontáveis fatias pingando em sangue. Show. Isso aqui não ficou bom não, diante da fonte. Tá um eco assim, diante fonte. Talvez diante da origem? Talvez fique melhor assim. Aqui eu tenho mente e mente muito próximos também. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar isso. Vou dar só Ronson voltou e me obrigou. Ou então me obrigando? O Ronson voltou me obrigando, talvez? Agir rápido? Escuridão e podridão. Tá fazendo eco. É porque a gente acha difícil trocar escuridão nesse momento. É difícil porque cada palavra ficaria muito, né, muito sofisticado. Se fosse falar de umbra, penumbra, se fosse falar sombra, porque não, completa sombra, ainda assim não dá ideia. E tá na escuridão. Talvez vácuo, talvez. Eu realmente acho melhor trocar podridão do que escuridão nesse caso. Só não sei por o que ainda. Se fica em meio... Cadê aqui? Deixa eu ver. A completa escuridão pacífica em meio a todo fedor. E se eu falar nojeira? Sinônimo de nojeira. Podridão nojeira. Sujeira. Imundícia. A completa escuridão parecendo pacífica em meio a todo fedor. A todo o fedor e imundícia. Por enquanto vai ficar assim. Bom, senhoras e senhores, esses são os breves ajustes que eu vou fazer aqui nesse prólogo do livro. O prólogo tem cerca de 500 palavras. Deixa eu conferir aqui. Aqui, 573 palavras. Esse prólogo eu levei cerca de 15 minutos ao todo, mais ou menos, não sei ainda. Foi quase 20 minutos. Eu levei entre 15 a 20 minutos para revisar 500 palavras. O que quer dizer que revisar 1000 palavras, né? Tecnicamente seria aí, me levaria cerca de meia hora, 40, 45 minutos, talvez. Se você gostou de me ver revisando esse prólogo, deixe nos comentários que eu trago semana que vem ou na outra, a revisão do primeiro capítulo, tá? Seria no caso do primeiro capítulo na íntegra, do começo ao fim, o que me levaria bem mais do que 15, 20 minutos para revisar, porque é um capítulo bastante, assim, bem maior, tá? Tem bem mais palavras esse outro capítulo aqui. Então, se você quiser, eu trago a revisão do primeiro capítulo, talvez também do segundo, talvez também do terceiro, não mais do que isso também, tá? Mas aí vai para você realmente ver e sentir como que é o processo de revisão, tá? Enfim, se você gostou desse conteúdo, comenta se você quer mais vídeos fazendo revisão de texto, dá o like também,
compartilha na rede social, caso você conheça alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo. E também não se esquece de se inscrever e clicar no sininho para receber mais conteúdo como esse. Eu vou agora, que eu estou encerrando o vídeo, eu vou continuar escrevendo. Esse livro está mais ou menos na metade, tá? Estou chegando na metade ainda e eu quero terminar com ele esse mês de abril de 2020 ainda. Então, me acompanhe na rede social para a gente ver o progresso em primeira mão da escrita desse livro. É uma honra, até a próxima e valeu!